Gente, paz, esse aqui quem vos fala é Felipe Maia e está começando mais uma aula do Sala Teológica e nesta aula iremos falar sobre o altar de holocausto, aquele altar que ficava no átrio do tabernáculo, isso mesmo. Bom, você sabia que o altar de holocausto se tornou um ícone das remissão dos pecados dos hebreus no Antigo Testamento? Pois é, exatamente porque o altar de holocausto foi feito para fazer a expiação do pecado dos hebreus. Isso. O nome altar significa mesa elevada ou mesa de sacrifício. Eu vou colocar aqui, ó, o nome sacrifício. Sacrifício. Olos significa inteiro. E calmates, o queimar. Queimar. Gente, quando juntamos altar, olos e calmátizo, significa sacrifício queimado por inteiro ou por completo. Isso mesmo. O nome holocausto vem de uma raiz hebraica que significa aquilo que sobe ou ascendente. Toda vez que o sumo sacerdote ele vinha até o altar realizar um sacrifício, a fumaça subia pelos ares, espalhando ou exalando o seu cheiro. Isso mesmo. A pergunta é, como é que esse método aqui, gente, foi realizado? Como foi que esse método passou a existir? Em Gênesis capítulo 3, verso de número 21, está escrito que Deus ele fez vestes para Adão e Eva, túnicas de pele, após a queda. Isso mesmo, essas túnicas aqui, gente, ó. Então a túnica representa as vestes da pureza, as vestes da remissão, as vestes do perdão, as vestes da justiça. Isso. Então toda vez que o sumo sacerdote ele realizava um sacrifício pela nação judaica, ele estava vestindo. Gente, porque é um pouco zoado aí porque está chovendo, aqui está chovendo demais, que bom. Então ele vestia aquele povo com as vestes do perdão, com as vestes da pureza, com as vestes da justiça. Pois o altar e o sacrifício era feito para remissão, ou seja, retirada do pecado. Aleluia. É bom que você saiba disso. Gente, preste atenção. O altar de holocausto tinha 4 chifres. O chifre no hebraico se chama Keren, que significa proteção e autoridade. Então, como proteção, Deus estaria protegendo os israelitas, que estaria com as vestes do perdão, com as vestes da pureza, estaria protegendo dos seus inimigos, da pestilência. Deus estaria protegendo. Aleluia. Então preste atenção, gente. O altar de holocausto, ele é visto como ícone, devido às qualidades que ele proporciona para os hebreus. Preste atenção nisso aqui. O altar de holocausto ele tinha quantos chifres? 4. 1, 2, 3, 4. Gente, preste atenção. Existe uma simbologia muitíssimo profunda para esses 4 chifres. Primeiro é propiciação. A pergunta é, o que é propiciação? Propiciação é apaziguar a ira de Deus para com o homem. Pois Deus ficou irado devido à queda e devido ao pecado que o homem estava cometendo. Então, propiciação é tornar um homem propício. É tornar um homem ter paz com o próprio Deus. Isso mesmo. Substituição, a segunda ponta, o segundo chifre. Substituição. Substituição é isso aqui, gente. Eu como homem, pecador, impuro, corrupto por natureza, não posso realizar um sacrifício para resgate do pecado, para resgate das pessoas. Então tinha que ser um ser inocente, puro e completo.
Então a substituição, já que um homem pecador não pode cometer um sacrifício para o pecado, então traz um animal, traz uma ovelha. Isso aqui mais a fundo vai apontar para Jesus. Porque Jesus, ele é o homem perfeito, completo, puro. E você vai saber disso já já. Reconciliação. Deus, ele não criou o homem somente para ser um ser funcional, mas para que se relacionasse. Devido à entrada do pecado, o relacionamento foi interrompido. Então o sacrifício para a remissão dos pecados proporcionaria ou trazia uma reconciliação do homem para com Deus. Ou seja, o relacionamento estaria estável. O homem poderia estar mais próximo de Deus após o sacrifício. Top isso, né? Muito profundo. Redenção. Redenção, gente, significa libertação. Após o sacrifício, o homem estaria liberto. Liberto da consciência que o culpava. Liberto das pessoas que o acusavam. Liberto dos seus pecados. Liberto das suas culpas, dos seus vícios. Então a libertação estaria trazendo o homem tudo isso aqui, gente. Reconciliação. Ele estaria sendo liberto daquilo que lhe impedia de crescer, de avançar, de estar mais próximo do reino, mais próximo do céu. É a libertação, é a redenção. O que eu acho mais profundo nisso tudo e mais top é que tudo isso aí vai apontar para a cruz. Você sabia que o altar é o símbolo da cruz? Isso mesmo. O altar, ele é a sombra da cruz. O altar, ele é a sombra da cruz. Por que a sombra da cruz, Felipe? Porque o que o altar realizava na vida dos hebreus, a cruz vai realizar na vida de toda a humanidade de um modo completo, de um modo perfeito. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela faz a expiação dos pecados, ou seja, tira o pecado. A cruz de Cristo, ela socorre o homem dos seus pecados. A cruz de Cristo, ela tornou a ira de Deus satisfatória. A cruz de Cristo fez a reconciliação perfeita do homem e Deus. Através de Jesus, o relacionamento se torna perfeito. Aleluia. Através de Jesus, o relacionamento que outrora foi rompido se torna unido. Aleluia. Através de Jesus, o relacionamento que outrora seria impossível passou a ser possível. Aleluia. Então a cruz de Cristo traz a redenção de uma forma completa. O homem, ele era liberto. Sim, no Antigo Testamento. Liberto dos seus pecados. Só que a redenção que Cristo traz é uma redenção completa. É uma redenção perfeita. É uma redenção que vai mais a fundo, vai mais profundo para com o homem. Aleluia. Substituição. O que o homem não pôde fazer pelo outro homem, pela humanidade, pelo universo, Jesus, vou botar aqui o nome Jesus, ele fez. O que o homem não poderia realizar, Jesus fez. O que o homem não podia fazer, Jesus fez de um modo perfeito, puro, completo, Jesus fez. Aleluia. Então a cruz de Cristo, além de lhe dar proteção, te dá autoridade. Isso mesmo. Porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou, o Espírito Santo desceu para te encher, para me encher, gerando em nós a autoridade
autoridade do Espírito. A autoridade que vem do alto foi a cruz de Cristo. Então Jesus ele não morreu somente para perdoar os pecados, mas para que tudo isso acontecesse e mais. Para que você fosse salvo, para que você fosse salvo e estivesse mais próximo dele. Então toda vez que pecamos, pedimos perdão na pessoa de Jesus, somos revestidos com a túnica do perdão, da remissão, da pureza e da justiça. Sabia disso? Então anota isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, que você seja cheio do Espírito Santo.